Olá, mamães! Boa noite! Bem-vindos a mais uma live da 5D. E aqui nas lives da 5D vocês vão ter muitas informações sobre alimentação infantil, sobre como cuidar do dia a dia, né? E como vencer os desafios da alimentação das crianças. Hoje nós temos uma convidada super especial, a Nicole Gonçalves, que é psicóloga e terapeuta, e eu, Aline Fernandes, nutricionista, criadora do método 5D. Vou convidar a Nicole, que já está aqui com só um minutinho. Nicole, já vou chamar você. Eita. Um minutinho, Nicole já está entrando. Pronto. O convite já foi feito. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou a Aline Fernandes, nutricionista, criadora do método 5D para vencer os desafios da alimentação e também sou educadora parental, tá? E estou aqui justamente para falar um pouquinho com vocês sobre as emoções, sobre o quanto essas emoções da mãe e da criança influenciam em toda parte, né, do nosso comportamento alimentar. E a Nicole vai trazer também todo um respaldo aí pra gente, que é muito importante. Nicole, Nicole tá entrando. Deixa eu só verificar aqui, gente, que eu já aceitei o convite, mas ela ainda não entrou. Já deve ter entrado. Olá! Olá, agora entrou. Entrou, demorou um pouquinho para entrar, mas entrou. Que É, bom! Tudo bom, Nia? Olha, a gente tá combinandinho de tudo bom. verde. Umas duas É na cor da verdade, né? esperança. Então, hoje a gente vai falar bastante aí sobre. Eu queria que você se apresentasse um pouco. A gente vai falar das emoções e do impacto das emoções, né? Do turbilhão de sentimentos, né? Que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa alimentação. Eu queria que antes você se apresentasse um pouco, e aí a gente mergulha no assunto, porque esse assunto tem muita coisa para falar, né? Sim. Se Então, apresente, Nicole. sou Nicole, sou psicóloga, trabalho na abordagem junguiana, trabalho bastante com sonhos, com símbolos, né? Sou terapeuta familiar e terapeuta de casal. E tenho três filhas e uma filha, é, tre- Três. tre- três meninas e uma cachorra. E, enfim, fazia tempo que a gente não fazia uma live e estava com saudade. É bom estar aqui, vamos falar Também. disso. E aí eu acho muito bacana, assim, eu gostaria de acrescentar um item que eu sempre coloco isso na descrição da Nicole, né? Ela é dona de uma paz, de uma tranquilidade invejável, né? Então, eu queria primeiro a gente começar abordando, Nicole, a gente começar a falar sobre a importância da gente reconhecer os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? E da influência que essas emoções e esses sentimentos eles têm diretamente no nosso comportamento alimentar, tanto do adulto quanto da criança. Mas eu acho que, assim, colocando aí justamente a criança na primeira infância, isso ainda fica uma coisa muito mais latente, porque a Verdade. criança ainda ela não consegue identificar de forma plena, vamos dizer assim, né, todos os seus sentimentos. E aí eu queria que a gente dividisse um pouquinho aí por cada fase, porque a gente tem mães de todas as idades, né, e a gente pensar um pouquinho nessa estruturação. E qual o principal impacto que você observa, assim, em relação às emoções e o reconhecimento dessas emoções na criança e no adulto? Então, na realidade, as emoções elas estão com a gente o tempo todo, né? Só que a gente está, nossa, eu falei muito isso no consultório essa semana. A gente está numa época onde as emoções, numa época já faz algum tempo, onde cada vez mais o importante, o considerado, aplaudido, é aquilo que a gente de verdade constrói, que aparece.
né? Então, eu fiz 50 abdominais, que legal. Eu participei dos 10 quilômetros, nossa, que legal. Eu estudei, fiz uma faculdade, eu fiz um curso e tal. Muito bacana. Sempre coisas onde a gente consegue ter uma coisa assim, eu tenho um certificado, eu consegui alguma coisa. E as nossas emoções com relação a isso, às vezes ficam esquecidas, né? Então, assim, às vezes você pratica um esporte porque você gosta, e às vezes você é tão exigido pelo mundo externo que você está exausta, não tem vontade, mas você vai fazer aquilo porque existe uma cobrança externa que faz com que a gente também se cobre, né? Então, é uma questão muito forte. A gente está o tempo todo se emocionando, se estocado e emocionando as pessoas e se emocionando com as coisas ao nosso redor, mas também o tempo todo pouco atento a isso, né? Embora isso esteja muito presente, a gente está pouco atento. É quase como se a gente não conseguisse dar atenção e às vezes nem reconhecer o que a gente está sentindo. E isso é uma coisa muito séria. Por quê? Porque a criança, durante a primeira infância, que é principalmente essas crianças que a gente está falando, durante a primeira infância, de 0 a 7 anos, a criança ela é só inconsciente, ela nasce inconsciente e ela vai aos pouquinhos formando a consciência dela. Ou seja, aquilo que eu não sei descrever, que eu não sei falar a respeito, a criança percebe. Ela não sabe o nome, ela não sabe o que fazer com aquilo, mas ela percebe. Então, isso é uma questão muito forte. Ela sabe que está ali no ar, né? Exatamente, está ali, está no ambiente. Então, ela percebe. Então, por isso que às vezes a criança percebe quando, vamos dizer, os pais tiveram uma discussão no quarto. Ela não sabia, mas depois ela fala assim, nossa, parece que ela sabia que eu tinha discutido com meu marido. Sei lá, ou uma briga que... Sim, isso acontece por quê? Porque a criança ela vai captando tudo aquilo, né? Ela vai percebendo tudo aquilo no ambiente, e aí, a hora que ela não verbaliza, mas ela naturalmente lida com aquilo. Eu percebo que tem um estranhamento, eu percebo que tem alguma coisa acontecendo. Então, é muito importante que a gente considere os nossos sentimentos, né? E aí, com a criança pequena, com a criança de primeira infância, muitas vezes, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, né, Aline? Que não é que eu preciso descrever para a criança exatamente o que é, exatamente o que eu vou fazer. Não tem problema se a gente não sabe o que a gente faz com aquilo, se a gente não sabe exatamente como resolver determinado problema. Mas eu preciso, não posso ignorar o que eu estou sentindo. Uhum. É essa a questão. Né? Então eu não ignoro que eu estou sentindo aquilo, eu incluo aquilo mesmo sem nomear, né? Fala, um ponto que eu acho bacana só colocando alguns pontos assim para a gente ir alinhando. Você falou assim, a criança na verdade ela não sabe nomear, mas ela está sentindo, né? Então, assim, a criança às vezes ela não verbaliza, ela não consegue reconhecer, isso aqui é frustração, isso aqui é um mix de alegria. Mãe, eu tô com muito sono e não tô conseguindo processar essas informações agora. A criança, de fato, não consegue. E ela expressa muito disso e muito das emoções. E isso é uma coisa que eu acho que, assim, eu bato muito nessa tecla, gente. Na alimentação. Então, crianças normalmente, entre 2 anos, até uns 3 anos, que essa criança ainda não tem uma fala aí tão desenvolvida, né, tão desenvolta, ela muitas das vezes ela vai expressar os seus sentimentos na alimentação, né? Como ela vai simplesmente, ela não sabe lidar com aquele sentimento. E a única coisa que ela, de fato, ela tem controle é a comida. Então ela para de comer. Né? Ela ficou muito ansiosa, ela ficou muito triste, ela ficou muito alegre, ela para. Ou aconteceu alguma coisa que ela percebeu naquele ambiente, e aí o que eu bato muito, gente, rotina, né? Porque quando essa criança sai da rotina, quando essa criança às vezes muda de escola, ou muda de casa, ou ganha um irmãozinho, ela demonstra muito desses sentimentos na comida. Sim, com certeza. Sim. E aí é bacana a gente pensar, só dividindo a fase aqui, Ni, porque até eu queria que você falasse um pouquinho dessas fases. Assim. Até o primeiro ano, né, dos 6 meses ao primeiro ano, é uma fase na alimentação,
né? Que a gente está aí falando basicamente que é a introdução alimentar, que essa criança ela vai explorar, que na verdade o mais importante aí é o aleitamento, a própria alimentação, na verdade, ela é um complemento. Então, muitas das vezes ela acontece de uma forma mais suave para a criança, mas um estresse muito grande para a mãe, né? Tem muitas mães que ficam muito ansiosas nessa introdução alimentar, porque tem medo da criança engasgar, tem medo da criança não se desenvolver, ou, ai, será que ela está comendo direito? Será que a quantidade está boa? Será que não está? De 1 ano aos 2 anos, eu percebo que muita mãe, nesse interim, né, de 1 ano a 2 anos, acaba, às vezes, se perdendo. E aí a criança começa a parar de comer. Porque é uma ansiedade, né? Começam os problemas com a alimentação e a recusa, porque assim, existe uma ansiedade, uma pressão da sociedade, tipo assim, essa criança ainda não está comendo? Como assim essa criança ainda não está comendo? Só está comendo isso, né? E aí Porque o a meu mãe fica filho muito come, né, ansiosa. Lili? Não A é? gente Porque olha o meu muito para o filho... vizinho, a comparação é muito grande, né? Ah, porque você com essa idade, né? E aí vem até assim, não é por maldade, mas até a própria avó, a tia, todo mundo, a sociedade como um todo começa a comparar. Você, quando era pequeno, você comia muito mais. O meu filho, olha, o vizinho come, sei lá, um prato inteiro. E aí a gente tem que entender e respeitar que cada criança é única e tem seu ritmo. Né? Uhum. E aí, essa pressão na criança, né, esse estresse, esse mix aí de ansiedade pela criança comer e comer muito, porque a gente tem uma cultura ainda muito forte, né, que a criança que é gordinha é a criança saudável. Então, a criança tem que bater um pratão. E não necessariamente. Isso vai do ritmo e da fome, né, respeitando cada criança como única. E aí a gente sempre, que eu brinco, né, que a gente sempre fala nas nossas lives, né, Nicole, de respeito, 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 respeito ao ritmo de cada criança. E aí entender, porque assim, essa ansiedade da mãe, né, que eu digo da mãe, gente, porque é a principal figura que está na alimentação, então a minha fala sempre voltada muito mais 99,9% das mães, né? Então a nossa ansiedade como mãe de ver os nossos filhos comendo bem, né? E aí eu brinco assim, eu não me excluo, né? Porque eu também sofro essa pressão, né? Mesmo que seja uma pressão interna, né? Cultural nossa. Sim. E um respeito também até ao biotipo da própria pessoa, né, Lili? Porque a gente está numa sociedade que entende que tem que ser todo mundo de um jeito específico. E quando você não tem aquele biotipo, às vezes você fica desde muito pequeno com uma ideia de que a sua criança tem que comer assim ou tem que comer assado, sendo que às vezes não é o adequado para aquela idade, não é o adequado para uma criança, né? E o que você está falando, acho que é importante dizer assim, a gente não pode esquecer que isso está nos livros, isso está nas lives, isso está nos consultórios médicos, nos pediatras, mas é importante da gente dizer, a criança, assim, a mãe de um bebezinho, ela vai começar a entrar com a alimentação e tudo, ela vai conseguir fazer algumas coisas, ela não vai conseguir. A gente não faz o ideal, a gente faz aquilo que é possível, de acordo com aquilo que a gente sabe que é legal, que é importante, e aquilo que a gente pode, exatamente, naquele momento. Por quê? Porque essa mãe, essa família ainda está terminando a gestação. A gente está até o 3º ano de idade, a mãe ainda está com os hormônios extremamente alterados. Então, tudo está diferente. E a gente precisa respeitar isso. Por quê? Porque não é que assim, a cuidadora, essa mãe aí acordou e falou, olha, hoje eu não tô afim de dar aquela comida, eu vou fazer só uma batata frita para mim. Não é isso, né? Ela acordou um monte de vezes durante a noite, se é que ela dormiu, ela vai acordar, não sabe se ela vai tomar banho, que horas ela vai tomar banho, não consegue fazer. Não é? Tem todo aquele. É uma delícia. Eu tenho 3 filhos, eu adoro, queria ter 15. Não, queria ter 11. Mas assim, é muito, muito, muito pesado. Assim, você não tem aquela hora que, Falar que a olha, maternidade é simples, não é? não, né? Não tem hora que você fala assim, ufa, agora pronto, chegou. Porque, lógico, tem o dia, quando a criança é maiorzinha, que ela dorme, ok.
mas ela acorda durante a noite, né? Meu filho mais velho tem 13 anos, semana passada ele veio, mamãe, não tô conseguindo respirar direito, porque meu nariz tá meio entupido. E era 2 horas da manhã, ele queria que eu ajudasse ele, né? E aí a gente não tem mais 2 aninhos, mas mesmo assim, eu acordei. Aí a mamãe não tô conseguindo. Aí fui até com ele até o banheiro, assou o nariz, aí voltou. No final das contas, fui dormir na minha cama. Né? Porque isso vai acontecendo. Lógico que isso vai diminuindo, ele faz isso muito raramente. Mas, assim, cada criança com a sua demanda. E enquanto ele tem até 2 aninhos, 2 aninhos e meio, é muito intenso para os pais e principalmente para a mãe que está ali normalmente no cuidado na frente daquilo, né? Você tem Uhum. uma exaustão muito grande. E essa exaustão implica que não necessariamente você vai fazer exatamente como você desejava. E aí vem uma cobrança interna que deixa a gente, às vezes, culpado, chateado, que é o que Estressado e acaba. frustrado, né? Uhum. E isso vai atrapalhando muito, porque aí aquela coisa que era para acontecer mais naturalmente, né? Porque se eu tô mais tranquila, aí eu não como muito chocolate, eu me alimento melhor, não é? Agora, quando a gente não tá tranquilo, quando a gente tá mais tenso, não dormi bem, tô com uma dor, tô com desconforto, ai, meu Deus, eu comi, o que que eu comi? Eu não lembro nem o que eu comi. Você fica mais desconectado. E aí é mais difícil de você saber o que você vai oferecer para o seu filho, né? Por isso que a gente recorre à orientação de nutricionista, por isso que a gente recorre aos serviços, porque às vezes é assim, peraí, eu saberia disso intuitivamente até se eu não estivesse começando essa fase da primeira infância, do comecinho da alimentação, eu saberia disso naturalmente. E por quê? Porque eu observo, porque eu vejo, porque eu sei alguma coisa. Como eu tô sem dormir direito, sem comer direito, tentando me reconhecer com esse novo corpo, com esse bebê que eu ainda não sei exatamente quem é, com tudo isso, com essa minha nova identidade, que eu ainda não sei se eu trabalho, não trabalho, fico, não fico, o que que eu faço, tudo isso mexe muito, eu não sei nem o que que eu vou dar para meu filho. Então, é melhor realmente que alguém me oriente, porque aí eu só pego aquela coisinha e vou cumprindo aquilo que que eu vou sabendo que tem que ser feito. Então, quando você tem um bebê bem pequenininho, tem essa questão muito forte. E aí, E a questão falando... também é segurança, né, Nicole? Eu brinco assim, eu falo assim, gente, a criança precisa de segurança. E a mãe também, para se sentir mais tranquila, ela precisa se sentir segura. E hoje a gente, na verdade, é bombardeado de informação. E aí, uma coisa que eu gosto de destacar, gente, informação é diferente de conhecimento. Porque, assim, informação você recebe de todos os lados, né? Assim, mas daquela informação, o que de fato você consegue transformar em conhecimento e aplicar no seu dia a dia. E informação, na verdade, e filtrar as informações que são de qualidade, porque senão a gente acaba sendo bombardeado pela mãe perfeita, né? Então, assim, Uhum, eu tenho que estar em paz, eu tenho que estar tranquila, meu filho tem que comer bem. Aí eu brinco, muitas mães me perguntam, né? Assim, Aline, mas você indica o quê? Qual o melhor método, por exemplo, para introdução alimentar? Eu não, eu já trabalhei bastante com introdução alimentar, não é meu foco hoje em dia, mas eu falo assim, gente, o melhor método, não só na introdução alimentar, mas no seu dia a dia, assim como na sua rotina, é aquele que comporta melhor na sua vida, sim. né? Aquele que você está Respeitando, respeitando você. Então, assim, não, mas assim, o meu filho, que eu falo muito sobre o aprender brincando, né? Sobre o explorar o alimento. Então, é fundamental que a criança ela possa, de fato, explorar o alimento. Então, como é que a gente vai explorar o alimento? A gente vai, quando a criança é pequenininha, ela vai pegar realmente. Mas eu não quero que meu filho pegue. Então, o método, por exemplo, da LW não é para você. Mas você tem que dar autonomia para que essa criança faça. Você tem que dar autonomia para que essa criança possa ir para a cozinha, que ela possa, na verdade, também manipular os isso. alimentos assim como você. Que essa criança possa ser criança. E hoje em dia, uma coisa que eu gosto também de ressaltar é em relação a toda a parte sensorial. A gente tem hoje muitas crianças, na verdade, que são extremamente tolhidas, vamos dizer assim, né? Porque eu falo assim, que ficaram dentro do apartamento muito tempo. Então, hoje a gente tem crianças, na verdade, um aumento muito grande de crianças
com recuso e seletividade alimentar, até mesmo por causa da pandemia, que foram crianças que não tiveram tempo, né? Tiveram, às vezes, aí eu volto a falar, gente, não estou recriminando, eu sei que é necessário muitas vezes, mas assim, crianças que ficaram muito tempo em tela, crianças que não têm contato, por exemplo, com diferentes texturas, que tudo é muito de uma forma única, né? Então, assim, a criança está com um ano e meio, e assim, eu estou ansiosa, eu estou angustiada, eu tenho medo que meu filho engasgue, e eu continuo dando tudo amassadinho, né? Eu continuo dando na boca. Então, assim, eu teve há um tempo atrás, inclusive, uma mãe que ela veio me perguntar assim, Aline, como é que eu dou autonomia pro meu filho? Meu filho está com 6 anos e sou eu que dou na boca dele até hoje. Eu falei assim, larga o garfo, né, e deixa ele comer. A gente precisa encorajar, né, empoderar os nossos filhos para que eles comam. Sim. Porque Precisa senão a sair de gente cena, acaba... né, Aline? Se você sai de E assim, cena, o filho faz, né? isso quer dizer assim, eu vou botar um prato na frente dele e eu vou sair de cena e ele vai comer o prato inteiro? Não, mas talvez se você não ficar pressionando ele a comer, ele vá lá e dê uma experimentada, belisca, né? E aí eu falo assim, gente, são pequenos detalhes que a gente precisa comemorar, né? Sim. Se a criança ela se interessou, isso já é um grande passo. Então, a gente precisa, na verdade, ir encorajando essa criança para que ela tenha muito mais autonomia e para que ela tenha motivação interna para fazer, Experimentar. para experimentar. Deixa eu falar uma coisa, Aline, que eu estava lembrando, né? Assim, uma das coisas, essa coisa é muito comum também hoje, os pais estarem tão preocupados e com tantas demandas que às vezes não querem deixar a criança. Ai, não pode sujar, não pode sujar, não pode sujar, não pode sujar ali e tal. E eu sou assim, não é nenhuma crítica, é natural isso. Eu acho que isso acontece. Mas o que que eu, hoje, que já tenho os meus filhos maiorzinhos, que se alimentam bem, e que, assim, não foi fácil, é um altamente trabalhoso tudo isso, mas o que que eu indico às vezes e falo para os pais? Se você não consegue fazer isso todo dia, tudo bem, talvez um dia por semana você consiga. Fazer o quê? Não dá para fazer na mesa? Puxa, eu tenho um cantinho ali na varanda, ou eu consigo levar ele no parque, ou na praia. E na praia, você leva cenourinha, você leva não sei o quê, e você vai com a criança pequena ou maiorzinha, ou brócolis cozidinho, e você vai crua também. E na feira é muito legal, porque a criança vai vendo, às vezes ela ganha coisas, porque os feirantes vão dando, né? E aí a criança vai experimentando crua mesmo, não tem problema. Ela vai ter uma experiência diferente e às vezes você não fica tão angustiado porque não vai sujar tudo ali na sua casa. Tudo a mesa, a criança toda. Você oferece isso em alguns momentos. Se não é possível oferecer todo momento. E isso vai aliviando muito, porque a criança vai percebendo que um pouquinho ela conheceu de outro jeito, ela é estimulada aquilo, ela vai descobrindo, é uma descoberta, né? Esse novo mundo aí dos alimentos. Então é uma possibilidade. Não dá para fazer sempre? Tudo bem, faz uma vez por semana, faz naquele lugar que dá. Então a casa da avó, ela não liga. Então tá, então é na cozinha da avó mesmo que você vai fazer uma vez. Né? A gente não tá falando de um abuso, mas assim, às vezes de uma experiência, tudo bem, ele pode ser feito. E aí você tá oferecendo isso para a criança sem você se violentar. Porque isso eu aprendi com uma enfermeira que eu conheci, com a Márcia, que ela dizia muito isso, né? Quer dizer, tem um monte de coisa que é indicada, mas você tem que fazer à medida de que você, na medida onde você não se violente com aquilo. Porque se você fazer o que quer que seja indicado pelos profissionais, né? Que quer que seja, você vai fazer aquilo, mas você se sente violentada, não é legal. Não é bacana, não vale a pena. É melhor não fazer. Eu brinco assim, que eu indico, eu falo assim, gente, a criança precisa se sujar, a criança precisa fazer as coisas, mas assim, eu sou também uma mãe que assim, gente, eu fiz o método participativo, eu não fiz BLW porque eu não conseguia lidar, né, com comida para todos os cantos. Então, tudo bem, né, assim,
O que você precisa fazer é justamente criar esse cantinho, criar essas oportunidades. Então, assim, no dia que a gente vai para a cozinha junto, é você saber que ali vai demorar um pouco mais. Mas não dá para fazer isso todo dia. Tudo bem. Faça isso no final de semana, né? Tira um dia na semana, tira um dia na semana para fazer esse tipo de trabalho. Bota, na verdade, lá na varanda. Leva a criança, sabe, forra e tudo bem, e deixa. Porque assim, se a gente não permite, fica muito mais difícil. E a criança, ela precisa do sensorial. A criança, ela precisa experimentar, ela precisa cheirar, ela precisa sentir o cheirinho das ervas, do próprio alimento, ela precisa tocar, né? Ela precisa de todos esses estímulos sensoriais para que ela explore e ela sinta o desejo. Né? E se a gente está sempre... E aí uma pergunta que eu queria botar aí para vocês, gente. Eu gostaria muito que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como é que estão as emoções na hora da refeição? Sua e do seu filho. Porque assim, se a gente está com emoções, e eu quero que vocês falem, tá? Como é que estão as emoções aí na casa de vocês? Porque se essa emoção, ela tá de paz, de alegria, né? É um momento descontraído, é um momento bacana essa refeição. Gente, a gente cria memórias positivas, afetivas, né? Positivas. E quem não lembra, né, de alguma comida gostosa, que só de pensar assim, vem aquele cheirinho, eu falo assim, ai, que delícia. Gente, comer está relacionado ao prazer. Né? Há um sentimento bom. A partir do momento em que a gente associa o comer a algo negativo, a memórias negativas, que é estresse, né? Não, olha, na hora da refeição a minha mãe fica nervosa, ela grita, ela não sabe. O que acontece? A gente começa a criar memórias negativas, né? E essas memórias negativas vão fazer o quê? Com que o nosso cérebro fale, olha, chegou a hora da refeição, é hora de correr, fecha a boca, porque vão tentar te forçar a comer de qualquer forma. Né? E assim, é com a maior das boas vontades que uma mãe, que um pai, às vezes insiste e força um pouco mais para essa criança comer. Mas o quanto isso, né, tá também violentando essa criança, né, que eu falo nessa violência, gente, de uma forma, não, uma violência física, né? A gente tá ali insistindo, mas assim, até onde que eu posso insistir? Né? E até onde eu tenho que deixar e dar liberdade para o meu filho ir? Vale, e tem uma coisa que assim, né? É um círculo isso, né? É um círculo vicioso, vamos dizer assim. Porque a hora que você tá, vamos dizer, para mim, terça e quinta-feira são dias que eu tô no consultório muitas horas, então eu fico mais tensa, porque eu quero que eles comam rapidinho e tal, não sei o quê. O dia que eu tô estressada, vira um furdunço. Porque aí eu fico, come, não. Vai, come logo, presta atenção no que você tá fazendo. Nananana. E aí eu fico mais tensa, aquilo não é agradável e vai provocar de uma forma que a ponto que às vezes eles ficam... Veja, os meus filhos são maiores, então eles conseguem compreender, eles já sabem dizer assim, a mamãe vai para o consultório, então ela tá tensa, então isso, então aquilo. Eles conseguem, porque eles já são maiorzinhos. Mas a criança pequena, a criança de primeira infância ainda não consegue identificar isso. Então o que ela acontece? Ela percebe, meu Deus, algo está acontecendo, não sei exatamente o que é, mas mamãe está tensa. Ela tá tensa, eu não sei o que eu faço com isso. Tem criança que na hora que percebe aquele ambiente tenso, a mãe tensa, vai comer muito. Come mais do que precisaria. Tem criança que se nega a comer. Não, então não vou comer nada. Não quero comer porque eu não estou me sentindo bem assim. Não, alguma coisa está acontecendo e eu não sei bem o que é. Cada criança vai reagir de uma maneira. Mas o fato é, aquilo ali vai ficar instalado naquela refeição. Né? Então, lógico, tem momentos onde a gente está estressado, onde a gente está cansado, está com pressa e a coisa não flui como nós gostaríamos. Mas a questão é, tudo bem se não for sempre o perfeito, mas só vamos estar atento. Peraí, se é muito importante que meu filho coma,
Se é uma questão para mim alimentação, e eu estou me dedicando, pesquisando mais sobre isso, investindo mais nisso, tentando fazer, porque ele não tem tanta facilidade para a introdução de alimentos, ele tem mais dificuldade para se alimentar, então, um pouco de atenção. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que dedicar alguns minutos a mais para poder oferecer esse almoço para a criança, oferecer essa refeição para a criança. E muitas vezes, gente, que eu acho que isso é fundamental, né? Quando a gente vê que o nosso filho está tendo dificuldade em alguma coisa, o que a gente pode fazer é fazer ao lado dele. É dizer para ele das nossas habilidades e das nossas dificuldades. Então, às vezes, eu não preciso dar para ele comer, mas eu posso comer ao lado dele. Porque a hora que eu faço a minha alimentação, ele vai observando. Não é que a hora que ele me vê comendo, ele vai na hora pegar e comer e fazer igualzinho a mim. Não, não é isso. Mas se ele me vê 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 10, 20, 30, aquilo vai fazer com que ele vá comendo mais. Ele vai se alimentando de uma maneira diferente, né? Ele vai aprendendo aquilo, ele vai despertando para aquilo. E aí vai ficando mais agradável, né? Mais sutil, a coisa vai acontecendo de uma outra maneira. Então, isso da gente se alimentar, isso é uma questão que a gente já conversou algumas vezes, né, Aline? Que às vezes o que acontece? Muitos momentos é isso. Às vezes a gente tem um compromisso e a gente vai almoçar, fazer um almoço em família. Mas então eu dou antes o alimento para o meu filho e depois eu como. Porque aí ele já almoçou, eu estou mais tranquila, eu consigo almoçar com o resto da família. Que a gente faça isso às vezes, ok. Mas uma pessoa que está com um filho, uma família que tem um filho onde está com dificuldade de alimentação, que está difícil para garantir aquele alimento, para formar aqueles vínculos ali com a alimentação, então talvez a gente precise ter um espaço maior, uma atenção maior nesse momento. E aí quanto mais eu comer perto do meu filho, mais ele vai ver o que isso significa. Para que funciona isso? E o que se come, né? Porque ele vai vendo o que eu como. E ele vai aprendendo isso, né? Então, acho deixa eu só comentar aqui, rapidinho. A Mônica colocou, né? Quando eu estou com pressa para entregar na escola e estamos atrasadas, a energia realmente muda. E o horário do almoço dá um nó, né? É justamente isso. E eu gostaria até de ouvir mais vocês, gente, assim, e dar um nó. Sabe aquela lei de Murphy? É lei de Murphy mesmo, mas assim, a lei de Murphy, ela existe justamente isso. Porque assim, você está com pressa, você está estressada, você vai passar esse turbilhão de emoções ali na refeição. Então, assim, se você está atrasada, bota uma quantidade bem menor no prato, mais rápido ou mais, ela vai ser frustrada. E aí você vai ficar mais estressada. Por quê? Porque aí seu filho não está comendo, você vai falar, come, a gente está estressada, vamos. Aí que a criança para. Por quê? Porque ela não sabe lidar com aquele turbilhão de emoções. Então, a gente tem que tomar cuidado. Veja, Aline, e aí, fale. Não, eu ia falar que, assim, a criança ainda não tem as habilidades desenvolvidas, nem verbais, nem emocionais, ela não tem uma série de habilidades desenvolvidas ainda, porque ela é uma criança. Mas tem uma série de coisas que a criança, é importante da gente perceber, a criança ela é mais conectada com ela mesma. Então, se a coisa está muito difícil na hora do almoço, às vezes ela própria percebe que está muito difícil, não sabe o que fazer com aquilo. Mas o que acontece? O que foi? Não, eu falei assim, e ela para, tem muita criança que para, né? Sim, ela simplesmente para, ela se recusa a comer. Tá tão difícil de eu lidar, de eu conciliar todas essas emoções, que é melhor eu não comer. Então, mas aí, eu acho que tem uma coisa assim, eles dão dicas para nós. Eles dão dicas de onde está o problema. E aí você escuta dizer assim, na escola ele come. Quando vai na avó, ele come a alface que ele não come em casa. Não sei aonde, ele comeu. Você fala, como pode? E aí, então o que eu quero dizer é assim, a gente tem que estar atento às dicas. É isso, é o nosso filho.
É a nossa criança. Ninguém conhece ele melhor do que a gente, né? A gente conhece melhor, a Sim. gente não pode perder essa autoridade, isso é importantíssimo. A gente falou tanto já disso, né? Da questão assim de que é o nosso filho, a gente precisa saber que, lógico, o médico, o pediatra, o, sei lá, o dentista, todas as profissões, o psicólogo, o nutricionista, eles vão dar um monte de dicas, vão falar um monte de coisa. Mas a gente não pode esquecer que quem tem a experiência diária, desde que da gestação, ou desde que aquela criança chegou, e por todos aqueles dias, aquelas horas, somos nós. Então, sim, a gente tem que observar quem é esse meu filho. O que ele está dizendo? Qual é a hora que ele come, qual que não come, o que é que ele se recusa, aonde ele come E aí, melhor. Tá Nia, eu atento a vou essas falar, dicas. eu vou falar uma coisa aqui que eu sempre repito, né? E às vezes algumas mães falam assim, ah, não, porque você está querendo sobrecarregar ainda mais as mães. A peça fundamental para o seu filho comer é você, mãe. Por quê? É a mãe que está com o filho. Então, é fundamental você ter conhecimento para que você consiga agir e seja mais assertiva. Fundamental. Por exemplo, no método 5D, né, no curso no Missão Nheque, eu vou dando todo o passo a passo. Então, o primeiro módulo, a gente fala justamente sobre desmistificar. Né? A gente vai falar justamente sobre o que está acontecendo naquele momento. Mas quem tem a resposta do que está acontecendo é a mãe. Quando todo mundo vira para mim e fala assim, Aline, Sim. mas de repente meu filho parou de comer. Eu falei assim, não existe o de repente. De repente foi de uma hora para outra. Ok, sim, isso acontece, mas teve um motivo. E a gente precisa entender esse motivo. Qual foi o sinal que o seu filho deu? Né? Então, assim, isso começou lá atrás, na introdução alimentar? Não, de repente ele comia muito bem e com 2 anos ele parou de comer. O que aconteceu com esses 2 anos? O que ele estava ali tentando expressar? Será que essa alergia, aí eu falo do virar a chave, porque quando a gente percebe, e aí eu falo, gente, isso muito, porque assim, eu passei por os meus 2 filhos por fases de recusa. E assim, quando eu entendi e consegui virar a chave, as coisas funcionaram de forma muito mais fácil. Então, quando a gente entende o motivo, a gente consegue ser muito mais assertivo. E quanto mais rápido a gente entende, a gente consegue evoluir. E quanto mais rápido a gente consegue evoluir, as coisas voltam ao normal. E aí eu gosto de bater nessa tecla da importância da mãe estar ali com o olhar atento. Quando eu digo a mãe, é lógico que o pai também está junto. Hoje em dia a gente tem uma paternidade, assim, os pais muito mais presentes, mas é a mãe, normalmente, que está ali. Né? Em 99,99999% dos casos. Então, qual é a emoção que está trazendo? Qual o olhar que você está tendo para os sentimentos do seu filho? O que seu filho está tentando representar e colocar ali de uma forma bem... Aí eu vou trazer a simbologia, né? De uma forma bem simbólica na refeição. Né? E o que a gente pode fazer para motivar essa criança e deixar essa criança feliz e com prazer na hora de comer? E aí eu queria assim, pincelar por 5 pontos, porque a gente já está bem no horário, e aí você ir complementando comigo, tá? Então, assim, o primeiro ponto para a gente motivar e deixar uma criança feliz, né, numa hora de uma refeição, é a gente observar essa criança e ter uma rotina bem estabelecida. A gente precisa ter horário, porque uma criança que não tem horário e ela belisca em vários momentos, ela não vai ter fome na hora da refeição. Eu me recordo, inclusive, quando eu fiz o atendimento na casa da Nicole, ela falou assim, porque os meninos chegam na refeição, às vezes, com muita fome. Não foi nisso, né? E chega um desespero na hora do almoço. Então tá bom, então a gente precisa talvez colocar um lanche. Mas se eu colocar um lanche, eles não... Então a gente precisa fazer esse ajuste do horário. Esse horário é a nutricionista que vai colocar, esse horário sou eu que eu vou impor. Não, qual é o horário que você faz na sua casa que funciona? Em cada casa tem um horário. Cada casa tem uma rotina. Cada casa vai ter as suas regras. Mas essas regras
E essa rotina precisa estar bem estabelecida. E aí a gente precisa observar essa criança. E não é dar sermão, né? Então, vou dar um exemplo aqui em casa, tá? Foi hoje não, ontem. Ontem minha filha estava extremamente cansada. Eu falei, gente, eu vivi o turbilhão de emoções todos ontem. Né? E ela virou para mim e falou assim, eu quero comer açaí com granola agora. Eu tinha falado que ela poderia tomar de lanche. Eu falei, não, não vai ter. Porque daqui a pouco, se você comer açaí com granola e banana agora, você não vai jantar. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai antecipar esse jantar e depois você come de sobremesa. Então essa rotina é fundamental ter. E aqui a gente tem um comentário. Comecei a perceber que quando meu esposo começou a trabalhar, depois dos 2 anos, de 2 anos parados, minha filha começou a mudar. Então, provavelmente, tá? Não estou dizendo que é, mas é um ponto a investigar, que se seu marido voltou a trabalhar e a sua filha começou a mudar e a alimentação começou a mudar, será que isso não foi um ponto que ela acendeu só para falar assim, olha, eu queria que meu pai estivesse mais aqui? Esse é um momento que talvez você e o seu marido possam observar, talvez um momento de possibilitar essa conexão, né? Ah, não, mas ele está trabalhando o dia inteiro, ele não pode. Será que não tem como possibilitar essa conexão quando ele chega do trabalho? Então, são pequenos ajustes que a gente tem que observar. Gostaria de colocar alguma coisa nisso? Não, eu ia falar que assim, você falou 2 anos parado, desse comentário, né, dessa pessoa. Uhum. E eu fiquei pensando que a filha mudou na alimentação, que ela começou a se alimentar. Então eu pensei diferente de você, porque na realidade pode também ter sido isso, né? Ela ter se alimentado melhor. Às vezes, o que que acontece? É isso, é o que a gente estava falando. Às vezes aquela criança, ela capta coisas do ambiente. E ela capta o quê? Vamos dizer, ele estava 2 anos parado, tinha uma tensão ali, poxa, ele não está trabalhando. Para a gente viver uma ausência de trabalho é uma coisa muito difícil, né? Então, sim, aquilo está no ambiente. E talvez ela tenha sentido isso e aí não se alimentava tão bem, mas a hora que ele vai trabalhar, ela relaxa e começa a comer. Também é uma, né? Eu não sei exatamente o que Sim, pode essa moça acontecer estava das dizendo, duas formas, das a duas coisas. ausência ou a presença. Mas o que eu quero dizer é que, assim, é lógico, teve um impacto emocional na vida da criança, na vida da filha dela. Uhum. E aí aquilo, de alguma forma, se transforma. São coisas simples, sabe? Você trouxe a, a internet, tá aparecendo que você tá uma bolinha assim aparecendo. Não sei se você me Não, mas ouve. aqui já Opa, reconectou. agora tô. Então, Oi. já reconectou. Então, o que eu ia dizer assim, é que quando você veio aqui em casa, que você me ajudou com essas coisas da alimentação, com uma série de coisas, uma série de receitas, uma série de coisas, de orientações, e os meninos, é muito interessante, né, Aline? Você explicou algumas coisas e os meninos repetem para as pessoas, sabe? Olha, você tem um prato muito interessante, porque você tem não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá no prato. Eles repetem, né? Falaram isso essa semana. Eu falei, fiquei olhando, falei, gente, que coisa, né? Mas o que eu ia falar? Eu ia falar que, assim, foi uma coisa muito interessante para mim, foi quando você falou assim, enquanto você ainda não tem condição, ou nesse momento ainda não consegue fazer no jantar algo diferente, você pode fazer a mesma coisa que você tem, a mesma refeição, o mesmo alimento que você teve na hora do Uhum. almoço. E foi muito legal isso. Eu tenho conseguido fazer outras coisas, e o que me deixa feliz, mas isso foi um acolhimento, foi uma coisa assim, ai que bom, ufa. Então tem saída. Libertador. Tá complicado, mas se eu oferecer isso, você vê, é uma coisa assim, muito importante. Por quê? Porque tinha um impacto para mim, tinha tudo aquilo que eu pensava a respeito, tinha todas as minhas fantasias, que quando você vem e diz algumas coisas, eu falo, ai, ufa, que bom, então pode ser assim, então tá bom,
né? Eu me tranquilizei. E me tranquilizei tanto a ponto de que eu consigo fazer, às vezes, outras coisas, porque eu já não me cobro tanto esse movimento, entendeu? Então foi uma coisa fantástica que eu achei que aconteceu, assim, foi muito interessante. Vou passar para o segundo ponto. E aí eu acho legal, eu vou fazer um link com o que você acabou de falar, tá? Para a gente ter motivação e a gente ter uma alimentação mais feliz, mais prazerosa, né? A gente reconhecer o nosso esforço e o esforço da criança. Porque a gente, às vezes, tem uma autocobrança, né? Muito elevada. E é que nem você falou assim, ah, não, porque eu pensava assim, ah, eu tinha que ter 10 coisas diferentes. Tudo bem, gente, se não tiver. O que você tem? Dentro daquela possibilidade, né, o que a gente consegue fazer? Porque senão a gente fica idealizando, aí eu sempre gosto de colocar nessa expectativa versus realidade, a gente tem uma expectativa, um ideal, que é muito difícil. Então, assim, e reconhecer o esforço da criança. Eu até gravei recentemente um vídeo falando sobre isso. A gente tem que comemorar. Ah, meu filho não está comendo. Gente, ele botou na boca, sei lá, a ervilha, a cenoura e cuspiu. Ok. Reconheça o esforço dele. Poxa, filho, você tentou. Ok. No outro dia ele vai tentar novamente. Porque a gente acha que a criança foi... Que a pessoa falou assim para mim assim, ah, se eu fizer um arroz diferente, o meu filho talvez tenha um jejum intermitente, né? E eu falei assim, o problema justamente é a expectativa. A gente acha que esse arroz, por exemplo, se ele se transformar em um arroz de cenoura, ele tem que ser um arroz cheio de cenoura, todo laranja, todo aquele arroz lindo e maravilhoso. Talvez o seu filho só consiga comer um pedacinho. E tudo bem, a gente precisa reconhecer esse esforço dele, né? E a capacidade, ah, não, olha, você comeu e derrubou, tudo bem, você consegue, vai lá, você tem capacidade. Então, vai dentro do seu limite. A gente reconhecer isso na criança, né, e encorajar ela é muito importante. E também reconhecer o nosso esforço como mãe, né? Isso eu acho que tranquiliza muito o nosso coração. E o que eu ia dizer, Aline, é que assim, principalmente porque, por exemplo, a gente tem uma cobrança muito grande em relação à alimentação, uma preocupação. Raramente vocês encontram algo diferente, né? Todo mundo que já foi no restaurante sabe qual é o prato kids, né? Não é, o macarrão, não sei, é muito fraquinho. Grande. As famílias estão se cobrando com relação à alimentação. O que eu ofereço para o meu filho? Como é que eu faço? Por quê? Porque você começa a ter muita informação e você sabe que é importante olhar para tudo isso, conhecer, oferecer outras coisas. Mas a gente não vem desse hábito, não era habitual isso, né? Então, por isso que eu digo, no restaurante, é aqueles 2, 3 pratinhos, né? Só aquilo e aquilo mesmo, não tem uma coisa diferente oferecido para a criança. E aí é lógico, eu digo, as famílias, a gente se cobra, a gente quer oferecer alguma coisa diferente e quer ir muito além. Então, tem que ir na medida do possível, na medida dentro da possibilidade. Das possibilidades, oferecendo assim, é isso que você falou. Foi isso que eu fiz quando eu introduzi arroz integral na minha casa. Eu ia misturando o arroz branco com o integral. Então, primeiro era 10%, 20%, 30% e hoje é só arroz integral. Mas foi assim que eu fiz, foi assim que eu aprendi a comer arroz integral, né? E isso tem que ser gradual. Exatamente. Isso tudo são coisas que a gente vai podendo fazer também com as crianças. E Aline, eu lembro uma situação de uma vez umas mães conversando e uma falava assim, tava falando assim para outra, né, no encontro. Ah, o meu filho eu dei um pouquinho tava começando a alimentação, né? Ah, eu ofereci um pouquinho pus na colher, mas era muito pouquinho e ele pôs para encana, porque eu rio. Às vezes é essa a situação que a gente vive, né? E aí eu até comentei com ela, falei, não, tudo bem. Quando eles são pequenininhos, eles comem muito pouquinho. E às vezes a gente não se deu conta
de que a quantidade que ele precisa comer é menor do que a gente come enquanto adulto, né? Então, isso também é uma É a coisa expectativa importante. mesmo. Ó, outros dois pontos que eu acho bacana a gente falar assim de uma forma bem breve, é importante da gente cultivar essa motivação interna da criança, né? De dar autonomia da criança, de deixar, que aí é uma coisa que eu falo muito sobre a responsabilidade de cada um na alimentação, né? Cabe ao pai, à mãe, né? Principalmente aí a responsabilidade é definir o que vai ser oferecido, onde e quando. E cabe à criança a autonomia, ter autonomia, se comer, e deixar que ela coma de forma livre, né? Do jeitinho dela. E tudo bem, cada criança tem o seu jeito. E usar também a motivação externa, né? A motivação externa aí não é a gente barganhar. Ah, se você comer, você vai ganhar. Não, não existe o CCC. E se você entra no CCC, na verdade, você começa a colocar, olha, isso aqui é uma coisa muito boa e você tem que fazer uma coisa ruim para isso. Mas utilizar a motivação externa como, olha, assim que você terminar de comer, a gente vai ter um tempinho aí, filho, filha, de, sei lá, 10 minutos, 15 minutos que a gente pode sentar e brincar um pouco antes da mamãe voltar a trabalhar. Isso é uma motivação externa, né? Mas não trocar, né? E trocar jamais. Então, assim, fazer também outra motivação externa, né? A gente fazer com que aquele prato seja atrativo. Então, trazer a ludicidade para o prato é uma coisa muito bacana, porque a gente come com os olhos, gente. O comer junto é ser exemplo. O comer junto não é você, ah, não, eu dou a comida para o meu filho sozinha e porque é mais fácil e depois eu como. Comer junto é você sentar à mesa. Então, isso é uma prática que eu recomendo, é uma prática que eu sempre tive na minha casa. Hora da refeição é o horário da gente sentar todo mundo e comer. Ah, mas eu estou trabalhando, eu não consigo. Tudo bem, faz isso nos dias que você consegue, né? E se seu filho tem introdução alimentar, também coma junto. Porque quando você come junto, a criança ela vai naturalmente ter a curiosidade, a vontade de. Sabe, quando você está comendo e a criança vai, porque ela quer o que você está comendo, pode ser a mesma coisa que está no prato dela. Mas ela quer saber, olha que legal, ela está comendo. Parece que está gostoso. E se a gente comer com prazer, a criança percebe. E ela vai buscar. Então, por mais que você não goste, você ache estranho, e aí eu sempre falo assim, da gente fazer um comparativo bem diferente, eu falo de comida japonesa, mas hoje em dia eu estou falando até de outros tipos de comida, né? Tem locais que a gente que comem, sei lá, gafanhoto, né, minhoca, insetos. Para mim, isso é muito estranho. Para mim é uma coisa até que me dá uma certa repulsa, né? Só de pensar, ai, gente, vou comer um gafanhoto, né? Então, quando eu vejo esse reality show que o pessoal come esse tipo de coisa, me dá até uma angústia, né? Mas se você vê a pessoa comendo e fazendo uma cara de, nossa, isso aqui tá maravilhoso, você vai ficar curioso para saber se aquilo dali é bom mesmo, né? E aí vai dar curiosidade. Você vai pegar o quê? Você vai, por exemplo, pegar um monte de gafanhoto, enfiar na boca e comer? Não, você vai pegar um pedacinho, vai dar uma mordidinha, vai dar uma cheiradinha naquilo, vai ver se é interessante ou não. E aí é uma experiência de alguém na nossa primeira vez que come, normalmente faz uma cara assim, acha meio estranho, acha que a textura é diferente. E só vai gostar depois que experimentou uma vez, duas vezes, e assim vai. Né, Nê? Sim.
Então, é fundamental a gente reduzir um pouquinho essa expectativa, trabalhar muito mais aí a paz na mesa, né? A paz na refeição, porque para ter uma refeição prazerosa a gente precisa de paz, gente. Paz na refeição. Eu acho que essa é a palavra-chave. E se você, como mãe, não está dando conta, tá? Isso eu falo de uma forma bem tranquila, que às vezes a gente não dá conta. Chame uma outra pessoa, se você puder, né? Porque o seu filho vai perceber e ele sente tudo isso que está acontecendo, né? De uma forma muito intensa. Tive até recentemente, uma mãe que falou para mim, falou assim, Aline, eu não passo nada para o meu filho, eu tento ficar plena, mas quando ele come só 2 colheradinhas, eu vou para o quarto e começo a chorar. Eu falei, olha, cuidado que você está passando isso. Né? Então, assim, isso a gente tem que se fortalecer muito internamente e reduzir um pouco essa cobrança. Tá falhando aqui um pouco. Com essa expectativa que a gente tem. E uma coisa que eu gosto muito de colocar, gente, antes, eu como nutricionista mesmo, assim, muita gente que me pergunta assim, Aline, mas você pode me dar um cardápio? O que ele vai comer? Em qual quantidade? Eu falo que para uma criança, na primeira infância, a gente tem que trabalhar, não é quantidade, é a qualidade, o que você está oferecendo. O que de qualidade você está oferecendo para o seu filho. Então, deixar de lado coisas industrializadas e pense muito mais na qualidade. Tá? Foque nisso. Fala, Ni, vamos dar aí a última fala. Queria que você deixasse aí qual o recado que você gostaria de deixar aí para as mamães. Eu acho que é muito importante isso da gente perceber as emoções que estão na mesa, porque isso realmente implica naquilo que você vai comer, né? Tanto a mãe, quanto o pai, quanto os irmãos, os filhos pequenos, maiores, todo mundo que está ali. Tudo é captado. E às vezes, se isso acontece em um momento ou outro, ok, mas dependendo de como está a situação, fica muito desagradável. Muitas vezes é na alimentação a forma de expressão. E aí a criança está comendo inadequadamente ou está deixando de comer alguma coisa. Então, isso é uma coisa que eu ia falar. E outra coisa que eu acho que é muito importante também é para a gente tentar respeitar a gente, eu quero dizer assim, as mães, os pais, né? Respeitar aquilo que a gente consegue fazer, aquilo que é possível. Porque a expectativa é muito grande, social, a expectativa do vizinho, dos nossos pais, né? Então, é muito difícil. Então, a gente, por mais que você busque uma excelência, busque fazer, às vezes você acaba de fazer e depois você fala assim, aí alguém fala, faz um comentário, né? Ou você vê alguma coisa diferente. Então, você o tempo todo é questionado, mas será que isso é o suficiente? E a gente nunca consegue bater palma pra gente. Então, isso é muito importante, que a gente esteja atento a, a esse movimento, assim, de fazer aquilo que a gente consegue naquele dia. E depois você vai, se você se tranquiliza, você consegue sempre fazer um pouquinho mais depois. E a última coisa é que eu fiz a couve, ficou muito boa. Você pôs uma receita Ai, que delícia! Eu fiz hoje. Eu já tinha feito de várias maneiras, mas nunca dava certo. Nunca ficou muito bom. Às vezes queimava, às vezes ficava cru. Olha. E hoje eu fiz exatamente como você mandou e ficou muito boa. Eu adorei. Que Todo mundo bom. comeu e todo mundo gostou. Ficou muito bom. Obrigada pela receita. Então, na verdade, é justamente isso, Nia. Eu acho assim, para o meu último recadinho aí para as mamães, trabalhem a paz na mesa, busquem ajuda. Com o que a gente ouve, né? E nessa busca por ajuda, às vezes a gente também ouve muitos conselhos que são contraproducentes, né? Algumas pessoas que falam assim, ah, não, olha, isso é fase, deixa pra lá, e é a fase que nunca acaba. Olha, deixa com fome, não pode deixar com fome.
né? Então, assim, a gente tem que realmente ouvir e buscar conhecimento, buscar informação que realmente pode estar ali ajudando a gente. E eu quero sempre, assim, de coração aberto, né? Assim, esse eu acho que é a grande missão. Minha grande missão tá aí podendo ajudar outras mães. Então, contem sempre comigo. E eu tô por aqui. Então, queria também fazer um pedido. Essa live vai depois estar salva lá no nosso canal no YouTube. E o nosso canal do Telegram também. Entrem para que vocês possam receber todas as informações, todas as dicas, todas as orientações. E não perder nenhum momento aí, que aí a gente tem agora live toda quarta-feira. E agradecer a Nicole. Muito obrigada, amiga. Assim, é sempre um grande prazer estar com você, a gente poder conversar. E eu sempre brinco, né? Que se deixar a gente fica horas e horas a fio falando, mas a gente já está com quase uma hora. Então, realmente agradecer muito, né, por toda essa troca. Ah, adorei. Tava com saudade de fazer isso. Sempre que você quiser, a gente conversa aqui, tá bom? Tá ótimo, gente. Ó, e quem perdeu ou chegou agora no final, pode deixar os comentários depois lá no YouTube que a gente responde com o maior prazer, tá bom? Um beijo, Beijo para gratidão, todos. Boa Nicole, noite. e boa noite, gente. Até. Beijo. Beijos.